O Alessandro olha algumas vezes para o relógio e nesse momento é quando chega o Bruno de mão dadas com a Sandra e ele, o Alessandro, corre para trás de uma árvore e fica ali, olha, só de zóio, e de repente o salafrário do Bruno beija a Sandra e deixa o Alessandro revoltado. Ele até ameaça ir lá cobrir esse suvaqueira na peia, mas ele desiste porque sabe muito bem que se ele fizer isso, ele pode estragar tudo. Tudo já começa com uma grande adrenalina quando o Arthur nem espera direito o Alessandro chegar com a Paula e já vai dizendo que foi muito bom que eles chegaram e dando a notícia que agora há pouco ele escutou que o Bruno e a senhora Maria José estavam indo para um restaurante e o Alessandro confuso lhe pergunta que restaurante é esse. O Arthur diz que não sabe, que só conseguiu ouvir que eles iriam jantar em um restaurante. O Alessandro dá uma surtada, chama o Bruno de maldito e a Paula diz que agora ele não venha dizer que vai procurar o Bruno e ela em todos os restaurantes ali da cidade, né? O Alessandro diz que não sabe, mas tem que fazer alguma coisa. O Alessandro então toma a decisão e pede as chaves do carro ao Arthur. O Arthur lhe entrega e ele sai cego, decidido a tomar decisões. E a Paula fica chocada com essa doideira do Alessandro e diz que ele está ficando louco. E o Arthur retruca e diz que ele não está louco e sim apaixonado. Já lá no restaurante, o Bruno começa a tentar infectar a cabeça da Maria José e diz que existe um jeito do avô dela ter uma morte tranquila e que ela, a Sandra, não ter necessidade de ter que ficar a vida toda presa em um casamento ao qual ela não tem certeza. E a Sandra pergunta que jeito é esse. Então o Bruno vem com as ideias dele de trancoso e diz que sugere a ela que está disposto a se casar com ela e se divorciar logo depois que o seu filho morrer. Olha só que generoso. Sandra, por sua vez, ela tenta questionar e ele diz que sabe muito bem o que ela deve estar pensando ali e diz que ela deve estar pensando que ele está apaixonado por ela e quer se aproveitar dela, mas diz que não e não quer que ela se sinta pressionada porque jura que não é isso, porque ele está propondo isso a ela é só para lhe ajudar e começa ali a dar uma jogada dizendo a ela que ele só quer fazer isso porque acha muito injusto que ela carregue pro resto da vida dela esse sentimento de culpa por não ter feito a vontade do avô dela. A Sandra começa a ficar muito mal com essas palavras do Bruno e ele ainda diz que ama ela mesmo de verdade e que isso que ele quer fazer por ela é apenas uma prova de amor dele para com ela, mas que se ela não ama ele, ele não pode fazer nada, mas que ali ela tem que entender que só existe duas coisas de fatos importantes para ser feita, que a primeira é que seu filho morra em paz e que ela, a Sandra, que na verdade é a Maria José, como vocês já sabem disso, ele diz que a segunda coisa mais importante é que ela fique protegida com esse dinheiro. A Sandra fala que esse dinheiro para ela não importa nada e o Bruno pressiona doido para dar esse golpe. Ele pergunta se então o avô dela também não importa nada para ela e se ela vai deixar ele ir para o túmulo sabendo que ela ficou na ruína sem ter tido a oportunidade de proporcionar uma vida melhor para ela antes de morrer. O Bruno diz que ela precisa pensar e pensar muito bem, mas alerta que esse homem, o seu filho, não tem muito tempo. A Sandra fica perdida sem saber o que fazer e o que falar e ele diz para que ela pense nisso, alisa o rosto dela com a falsidade da moléstia e diz mais uma vez para que ela pense muito bem. Já o Alessandro, ele chega na casa da Helena, corre para bater na porta, só que ele desiste e acaba tendo a ideia de ficar ali de tocaia, então ele desliga o carro e se esconde ali atrás e a cena volta para o restaurante, onde o garçom pergunta a ele se já pode trazer o menu das sobremesas. A Sandra de imediato já responde que para ela não e o Bruno responde que só basta ele trazer um café e isso é tudo e o garçom fala que sim senhor e vai buscar. Logo depois o Bruno toca no rosto da Sandra e diz que ela não comeu quase nada e ela responde que é porque ela ficou muito triste com essa história aí do avô dela. O Bruno diz que pelo menos ela sabe que ela tem nele não só um homem que ama ela de verdade e sempre vai lhe amar, mas que também tem ali um amigo que sempre está disposto a ajudar ela desinteressadamente.
A Sandra fica meio sorridente e o Bruno pressiona novamente, perguntando o que ela achou da proposta dele. A Maria José, que está na pele da Sandra, toda inocente, cheia de remédio ali, ela diz que ele é um homem muito bom e que não sabe o quanto que ela agradece isso a ele, mas que ela não aceita essa proposta dele e lhe agradece muito. O Bruno pergunta o porquê e a Sandra fala que na verdade ela não pode fazer isso com ele e o Bruno diz que não se importa, mas também levando tanto do dinheiro que ele está de olho querendo levar, lógico que ele não vai se importar, né, gente? E a Sandra fala que ele não se importa, mas ela se importa sim, e que o pior de tudo é que ela não pode mentir para o avô dela, fazendo ele acreditar que se casou com ele para depois se divorciar, e diz que isso não é certo. O Bruno retruca e fala que isso seria por uma boa causa e a Sandra diz que sabe disso, agradece a boa intenção dele, mas que no fundo tudo isso é uma mentira e que ela não quer isso, nem muito menos continuar falando sobre esse assunto e que nem quer mais pensar que o avô dela vai morrer e agradece a ele de qualquer forma. O Bruno fica todo desconsolado, doido para pular no pescoço da Maria José, só que o seu verdadeiro amor está ali, olha, no frio, esperando, doido para lhe resgatar das mãos desse bandido do Bruno. O Alessandro olha algumas vezes para o relógio e nesse momento é quando chega o Bruno de mão dadas com a Sandra e ele, o Alessandro, corre para trás de uma árvore e fica ali, olha, só de zóio e de repente o salafrário do Bruno beija a Sandra e deixa o Alessandro revoltado. Ele até ameaça ir lá cobrir-se suvaqueira na peia, mas ele desiste porque sabe muito bem que se ele fizer isso, ele pode estragar tudo. Nesse momento a Sandra entra com o Bruno e o Alessandro fica ali, olha, desesperado e de imediato ele já arma um plano brilhante, ele volta para casa e a Paula o recebe perguntando se ele conseguiu achar os dois e se ele fez alguma burrice. O Alessandro diz que não fez nenhuma burrice, mas que não concorda que ele e o Bruno se aproveitem dessa situação e a Paula fala que talvez ela já tenha aceito ser noiva dele e que ele sabe muito bem que o Bruno estava dando em cima dela direto. O Alessandro diz que agora é ele quem não aguenta mais. Pega o telefone, liga para Mari, pede desculpas por ligar uma hora dessa, mas que é porque ele precisa muito de um favor dela. O Alessandro então pede para que ela, Mari, peça um helicóptero para o dia seguinte e que ele esteja pronto às 9 horas da manhã no aeroporto. A Mari diz que é claro que sim. O Alessandro pede para que ela não conte nada disso a ninguém, agradece e desliga o telefone. A Paula fica toda perdida ali e pergunta por que foi que ele pediu um helicóptero e se é porque eles vão voltar para casa. E é aí onde o Alessandro então revela tudo, diz que sim, que eles vão voltar, mas que eles vão levar a Maria José.